Beleza, pessoal? Bom dia a todos do canal, né? Boa tarde, boa noite. Mais um vídeo para compartilhar com a galera aí sobre o gerador eólico. No caso, esse é o servomotor, né? No último vídeo compartilhei com vocês do Gera Lava, como eu apelidei, que é o de motor de máquina de lavar. Porém, esse aqui é o do servomotor. Esse você já conhece, né? É um motor utilizado desde o primeiro projeto. Servomotor com imã permanente, né? Conhecido como imã de neodímio. E 3.000, a média de 3.600 watts. Aqui já está retificado, tá vendo? Aqui sai as 3 fases dele. E aqui já sai retificado. Aqui é uma ponte retificadora, 150 ampere, 1.500 volts, se eu não me engano, ela suporta. É isso aí. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: como eu estou modificando o projeto, né, no vídeo que eu falo do servomotor anteriormente, vocês vão ver eu falando sobre as pás que destruíram e tal, né, que o vento acabou danificando, batendo com a torre. Então foi necessário fazer toda a mudança no projeto. Eu já optei por fazer algumas mudanças, já até mesmo na multiplicação. As multiplicação que eu venho colocando no projeto, quem tem acompanhado o canal, né, tem visto que a gente iniciou com correia, uma volta nas pás, 2 voltas no gerador, aí não deu muito certo a correia, né, ela teve um desgaste muito grande, não poderia trabalhar muito tensionada também, que ela estava freando. Aí foi, né, feita a mudança para corrente, uma volta nas pás também, 2 no gerador. Aí não foi muito eficiente, estava tirando até uma tensão boa, mas não o suficiente para extrair uma amperagem alta, né? Sendo que ele tem potencial para isso, por ser um motor de 3.600 watts. Ele consegue suportar carga em teste de até 17 amperes ligado nele aqui, em 220 volts, se eu quiser ligar, né, algum aparelho elétrico direto nele. E foi modificado novamente com mancais e corrente, fazendo uma dupla multiplicação, onde dava uma volta nas pás e 4 aqui no servomotor. Assim já ficou um pouco, né, mais eficiente, porém ficou um conjunto muito pesado na questão de torque, de tudo. E aí precisou fazer mudança nas pás e tal, mas ficou funcional. Só que aí tinha toda a questão das correntes, catraca, esticar uma, esticar outra, como vocês observaram nos vídeos anteriores, lá dentro daquela caixa, né, de metal. E além de pesar o conjunto lá no alto e tudo, né, tem tudo mais, fica mais dificultoso. E agora eu quero mostrar para vocês aqui a multiplicação. Eu quero estar fazendo a mudança desse projeto. Essa multiplicação eu adquiri recentemente agora. Vou deixar para vocês na descrição do vídeo o link para quem quer, né, o contato para quem quer adquirir a multiplicação. Na verdade, essa multiplicação, no caso, nada mais é conhecido como redutor, né? Aqui no caso aqui, você vai ter que dar boas voltas aqui para poder alcançar um giro aqui na ponteira. E no meu caso aqui, como ela é gerador, ela vai trabalhar, né, como multiplicação e não como redução. Normalmente ela é fixada aqui na ponta do servomotor ou de algum outro motor industrial que for fazer a utilização. Então o motor precisa dar um giro maior para transformar esse giro em força. Aqui a gente vai fazer a modificação, né? Aqui a gente vai transformar a força num RPM maior. Então eu adquiri essa multiplicação, que aí ela já faz todo esse serviço, tá vendo? Ela trabalha desta forma. Aqui ela tem a bucha, só a única coisa que foi necessário fazer a mudança, tá? Vou mostrar para vocês aqui, foi nessa bucha. Porque o servomotor já tinha em mãos para o projeto, então não queria modificar. Entrei em contato, né, com o meu amigo que trabalha com esse tipo de material, que até foi o que forneceu aí o servomotor, aqueles que quiserem entrar em contato também. Falei para ele que eu queria a furação que já batesse o encaixe de acordo com o meu servomotor. Aí ele me enviou essa multiplicação. Essa caixa de multiplicação, ela é uma caixa de 7x1, tá, pessoal? Então, trabalhando como redutor, ela tem que dar 7 voltas aqui, para dar uma volta aqui na ponta, certo? Aí. Ou dar uma volta na ponta, para dar 7 voltas aqui né, na parte que vai encaixada no servomotor aqui, ó. Então, se vocês notar, olha só como que tem um RPM, ó. Então você dá meia volta aqui, você já vê que aqui, ó, tem um RPM muito maior. E a única modificação que foi necessário fazer foi essa. Ele então encontrou essa multiplicação que já batia a furação de fixação no servomotor.
Porém a bucha de aperto, né, aqui interna, era acho que de 24, a original, e o eixo aqui do meu servomotor ele é 19, tá vendo? Já tem uns furinhos aqui na mosquinha que já foi feito um furinho aqui, foi feito outro aqui, depois de acordo quando foi mudando as catracas e as coroas para fazer a multiplicação. Então foi feito essa bucha para tirar essa diferença, né? Foi feita essa bucha é partida, tá vendo? Olha lá. E aqui, essa daqui já é a original da peça que faz a fixação, se fosse na medida de 24, porém essa bucha é para compensar essa diferença do eixo do meu servomotor. Aí a lateral aqui você tem, né, esse acesso, ó, você vai tirar aqui o acesso, tá vendo? Que permite você, ó lá, ter o acesso ao parafuso Allen ali, ó, que dá o aperto na bucha, né, de fixação aqui no eixo do servomotor ou do seu projeto. Se você for colocar um eixo aqui, um extensor ou algo do tipo para trabalhar com essa multiplicação na ponta aí, de acordo com cada projeto. O que eu achei legal por ser uma caixa de multiplicação ou de redução, que no caso trabalha das duas formas, por ser blindada, né, por ser fechada, rolamentada, lubrificada, então não tem esse negócio de corrente, de quebrar pela resistência, né? Ela é bem resistente, ó. Esse eixo aqui é um eixo de 32 mm, uma chaveta de canal de 10 mm, 1 centímetro de largura. Então, você vê aqui pela, né, o chanfro aqui das peças de fixação, é tudo de 1 centímetro. Vai suportar bastante peso, porque suporta, né, esses motores industrial, máquinas pesadas e tudo. E agora o projeto vai ser baseado em cima dessa multiplicação. Essa multiplicação agora ela vai encaixada aqui, ó, aquela bucha vai encaixada aqui, ó, aí, aqueles parafusos fixos aqui. E agora quando rodar aqui, vai ter 7 voltas aí no servomotor, certo? Isso. Agora eu vou trabalhar a próxima parte em cima dessa flange, né? Tô pensando em fazer a modificação agora do Geranada, que é como é apelidado esse servomotor, que é o do primeiro projeto. Fazer uma flange aqui de forma que suporte aí a estrutura de as pás do modelo de catavento americano. Porque agora com a multiplicação deu um bom peso, tá vendo? Mais que a bucha não tá apertada lá, agora que você vai ter um bom peso, certo que na mão, né, esse peso não é efeito alavanca, igual no caso das pás, né? Creio que com pás aí acima de 1 metro, 1,20 m vai ter um pouco mais de facilidade. Mas eu creio que agora para tocar esse conjunto vai ser necessário aí uma boa quantidade de pás aí. Aproximadamente aí, acho que de 12 para cima. Então, agora a ideia aqui é fazer uma bucha da largura dessa parte do rolamento aqui, onde está o retentor, tá vendo? Dessa caixa de engrenagem, de multiplicação, de forma igual um carretel. A parede daqui, né, num diâmetro maior, a do meio no diâmetro menor e a de fora no diâmetro maior. Fazendo aqui uns 10 centímetros assim, fixado nesse eixo aqui da multiplicação, para que dele eu possa fixar, né, ou o chato ou a cantoneira, que vai fixar o arco do sistema da base do catavento americano. Aqui hoje eu vou falar com vocês mais da multiplicação aqui, para vocês entenderem, né, como que eu vou trabalhar agora com o servomotor. E depois que eu fazer um rascunho, né, e o torneiro trabalhar nessa parte, ele já fez a bucha, agora ele está trabalhando nessa parte aqui. Fiz um rascunho e ele está lá trabalhando em cima disso. Assim que ele tiver uma base, no próximo vídeo eu compartilho com vocês, para vocês terem uma ideia. Eu vou fazer um desenho mais ou menos para a gente entender, para ele entender e mostrar a peça para vocês. Então já quero pensar alguma coisa aqui que já suporte aí, né, o 6 chato para fixar os arcos aí do sistema de catavento americano. Que aqui ele já tem a fixação, tá vendo? Ele tem uma rosca aí para você fixar o parafuso e a chaveta. Então isso já vai permitir que não tenha, né, o perigo aí de passar, né, nem nada do tipo. Agora eu vou bolar uma estrutura para fazer a fixação dele no lugar daquela caixa, que eu não vou pôr mais dentro da caixa. Como é blindada, essa multiplicação é blindada, lubrificada e com retentor, tá vendo? Tudo blindado, e o motor também. O servomotor ele é blindado com retentor e tudo, ó, vocês podem ver. Olha lá. E é de alumínio a carcaça. Então eu posso fazer agora um sistema de fixação menor aqui, tanto para a cauda como para o conjunto completo. E de último caso, só fazendo uma pequena proteção aqui em cima da ponte retificadora, ou até mesmo do conjunto, mas em chapa, né, fazendo com que diminua o diâmetro daquele conjunto, já que a multiplicação agora ficou na ponta aqui do servomotor, é o suficiente, não preciso. A flange vai ficar aqui onde vai prender as pás.
Agora eu vou fazer só o conjunto de cantoneira aqui, onde vai fixar. Pretendo eu fazer uma chapa aqui, né, onde vai sair a estrutura que vai fixar aqui, deixar aqui o ponto de fixação do tubo, para utilizar na torre, no mesmo lugar de fixação da caixa lá, que já é o conjunto anterior. Aí vai sair o conjunto aqui no meio, vai descer os fios aqui no mesmo sistema lá do conector rotativo que está na torre, para utilizar a mesma base. É isso aí, pessoal. Multiplicador de velocidade, tá? Ou redutor de velocidade, de acordo com o que você for utilizar. De um lado ele reduz, de um lado ele multiplica. 7 por 1, uma volta no eixo, 7 na caixa aqui, ou dentro da caixa 7 volta, para dar uma volta no eixo. Espero que tenham gostado do vídeo aí. E se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.